Compartilharei com vocês aí no final, aqui mais adiante, neste nosso momento de reflexão, um conjunto de pessoas, né, rapazes e mulheres, que eu classificarei como Pedro Bó. Pedro Bó é aquele personagem do Chico Anísio, né, que nunca sabia de nada e tudo que dizia era fora de hora, era fora de contexto, estava sempre por fora de tudo. Então, os Pedro Bós, arrependidos de votar em Bolsonaro, eles se lamentam, não tanto se lamentam, mas culpam a situação, culpam o próprio Bolsonaro, culpam pessoas que os induziram a votar nesta coisa desastrosa que chegou à presidência da República do Brasil, com todos os outros que o acompanham no desastre que nós vivemos. Antes de comentar, por favor, solicito que vocês deem likes aqui neste vídeo e nos outros, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, é importante o posicionamento de cada um, cada uma, e compartilhem os vídeos. Não precisam esperar beleza aqui, esperar barbas pretas, esperar juventude, né? Não se pressione com essas coisas. Se pressione com o conteúdo, com análise, com posicionamento sério. E nos ajudem aqui neste vídeo e nos outros, fazendo isto que eu acabei de gentilmente pedir que vocês façam. Pois bem, os Pedro Bós que vocês verão aqui, que eu tomo por empréstimo e por citação de um canal, né? Apareceu esse vídeo no meu celular, quero aproveitá-lo. De um canal, de um vídeo chamado Quebrando Tabus. Os Pedro Bós. Então, um diz, eu votei nele, eu defendi ele, o Bozo, o miliciano, Jair Bolsonaro, mas eu não sabia que ele era assim. Aí já tem um primeiro ponto interessante. Eu não sabia. O outro disse, olha, ele tira um médico, põe outro que é técnico, que não sei o quê, e em vez de seguir as orientações da ciência, da técnica, um outro ponto para comentar. O outro diz, ou eles se repetem, olha, se fosse hoje entre Haddad e Bolsonaro, eu anularia meu voto. E uma outra diz, olha, eu perdi amigos, eu perdi amizade de parentes por defender o Bolsonaro. Alguns até me diziam que ele não era isso. Eu dizia, gente, não pode ser. Chega de PT, chega disso, chega daquilo. Ele é bom, ele vem para arrumar o Brasil, para retomar o desenvolvimento. E um outro que volta, um outro Pedro Bó diz, não, é aquela promessa dele de Estado menor e tal, eu acreditei. Eu inclusive cheguei a colocar propaganda dele no meu carro. E só. Os Pedro Bós arrependidos continuam sem conteúdo. Continuam a lenga-lenga. Continuam chororô. Mais perdidos do que cachorro caído de mudança. Mas bem mais mesmo, né? Porque o cachorro fica meio tonto assim e tal, e logo acha o caminho. Mas eles não acham, não encontram. Então, antes de passar aqui
de vocês verem os Pedro Boss. E se algum deles estiver me assistir aqui, parabéns, Pedro Bó. Pelo menos aqui a gente pode conversar sobre algum conteúdo, alguma coisa. Eles não estão sozinhos. São milhares de Pedro Boss por esse país, com as mesmas características. Eles não sabem de nada, eles acreditam em tudo, eles são contra alguma coisa que eles não sabem o que é, só a favor de outra que também eles não sabem o que é, né? Eles estão por aí. Onde estavam antes das eleições? Muitos Pedro Boss foram meus alunos, preguiçosos, não estudam, coladores, desonestos na relação com seus colegas, com seus professores. Por qualquer bobagem vão à coordenação fazer queixa de professores e professoras. Por qualquer coisa fazem abaixo-assinado de forma despolitizada, de forma desleal, dando punhalada pelas costas. E nas igrejas, pedindo que Deus é que faça as coisas, porque os Pedro Boss não estão a fim de nada. Pedindo que Nossa Senhora abençoe e não sei o quê, porque os Pedro Boss não se empenham em nada. Enfim, a grande chave de interpretação dos Pedro Boss é a palavra alienação. A palavra alienação, que tem dois sentidos. Um é um sentido psicanalítico, doentio, que a pessoa é de tal modo ausente de si mesma, esvaziada do seu próprio ego, da sua própria inteligência, que ela tem que ser conduzida por outros ou por seres imagináveis. Ela imagina. Pessoas doentes, alienadas. E muitas vezes, para sufocar algumas dores, elas apelam para as drogas, para o alcoolismo, que é uma faceta das drogas, bebida, droga lícita, para festas, enfim, para uma série de coisas que silenciam um pouco os ruídos internos das pessoas alienadas. Alienação é uma coisa terrível. E o outro sentido é o sentido político, no sentido assim de que a pessoa suspende os seus deveres éticos para com a sociedade, suspende o seu compromisso social na relação com os outros, suspende a análise da realidade, abandona a reflexão sobre a realidade, não conhece nada que fundamente o seu raciocínio e seus argumentos, racionalidade completamente superficial e balofa. O alienado, então, e sempre anda na onda, não consegue se posicionar. Isso é bem claro aqui no que vocês verão logo adiante. As pessoas alienadas são uma tragédia. Agora, é bom que a gente alerte que a alienação é favorecida pelo ambiente político do país. Esta modalidade do exercício da cidadania com a característica representativa, de que nós delegamos os nossos problemas à solução pelos nossos representantes, é uma desgraça, uma tragédia, que ajuda a produzir Pedros Boss, como os que nós veremos agora, que choram quando são contaminados pelo coronavírus, porque pede o ente querido, mas não consegue entender a razão disso. Porque aqueles que são designados por suas representatividades não dão as soluções esperadas pelos Pedro Boss alienados. Então, essa noção, essa segunda parte da cidadania na Constituição, ela precisa ser corrigida. Não temos que delegar nada a ninguém. As responsabilidades do povo, da cidadania, responsabilidades políticas, têm que ser abraçadas por toda a pátria brasileira, por todo o povo brasileiro, principalmente por sua classe trabalhadora.
Então essa história de chega em tempo de campanha eleitoral e aparecem os bonequinhos na televisão e as vozes angelicais falando pelo rádio, e aqueles pseudos debates com 3 minutos cada um, com direito à prorrogação de mais 30 segundos, não esclarecem, não ajudam, não contribuem com o avanço da consciência analítica que cada cidadão temos que ter. Então tem que mudar tudo isso. As eleições estão furadas, porque as eleições não deveriam ser produto de candidaturas. Eu vou votar, eu vou para resolver o meu país, resolver os problemas graves da economia e tal, principalmente. Eu vou votar em fulano que soluciona. Mas eu não ajudei a construir o programa, eu não ajudei a construir o planejamento, eu não ajudei a construir a plataforma, eu não ajudei a construir as táticas de solução, eu não ajudei a construir uma concepção estratégica da luta. Mas eu vou escolher um que mais ou menos se aproxima daquilo que eu nem sei o que é. Não serve. Esse modelo não serve, que favorece em Pedro Boss, que antes de me despertar pena, não me despertam pena, também não me despertam nojo. É nojenta essa atitude de Pedro Boss. Mas desperta isso sim a necessidade da gente pensar com conteúdo e definir a realidade como a realidade deve ser definida. E não assim, pitacos. Ah, não, acho que se fosse esse ou aquele, eu anularia o meu voto. Mas por quê? Quais são os argumentos? Quais são os argumentos relevantes para anular voto? Nenhum. Então, é bom que esse tipo de Pedro Boa apareça para a gente aproveitar para pensar a situação da nossa sociedade. Nós não podemos ter uma sociedade feita de Pedros Boas. Não é possível. Nós temos que ter uma sociedade de cidadãos e cidadãs absolutamente envolvidas, comprometidos com a construção de todos os projetos da nação. E não à espera de messias que apareçam na televisão para escolher qual deles é o melhor e depois achar que eu achava, pensar que eu pensava, imaginar que o que eu achava estava certo. Então, antes de passar para os Pedro Boss aqui, eles têm nomes aqui, viu? Então, vamos prestar atenção nos nomes deles. Deixa eu lembrar para vocês de acessarem no blog cartasproféticas.org esse conselho, esta orientação científica do doutor Daniel da Costa sobre o uso desse produto maravilhoso que é capaz de resolver o problema de envenenamento e até o problema de coronavírus, segundo ele diz aqui, com base científica, como está no texto dele, e com um experimento que ele fez, que está num vídeo no blog, que inclusive está aqui no canal, que vocês podem assistir e compartilhar, por favor. O produto é dióxido de cloro, né? Aí no blog explica como fazer isso, como preparar isso, como aplicar o dióxido de cloro. Vale a pena. Assistamos um pouquinho os Pedro Boss. Eu me arrependo do meu voto. Cara, eu me arrependo e muito, não é pouco. Eu me arrependo de ter confiado. Perdi alguns amigos na época. Eu andava com foto do cara no meu carro, brother. Sabe aqueles caras falassem do Bolsonaro, tava arrumando encrenca? Porque eu acreditava naquilo, aquilo era uma verdade pra mim. A gente pode mudar de opinião. A gente erra. E eu sou humana, eu errei. Cara, eu não acho que seja um erro, porque eu acho que as pessoas foram enganadas. Você não tá errado por acreditar. Eu que tô errado de mentir pra você. Vi o Bolsonaro assim, como uma pessoa que chegou com grande apelo popular. Foi aquele negócio do programa anticorrupção, foi uma coisa que me chamou muita atenção pro lado dele. O lance da economia
ter um estado menor, sabe? E aí os meus amigos colocavam nas redes sociais coisas ruins sobre ele, falando mal. E eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não é assim. Ele vai mudar o Brasil, vamos tentar acreditar no novo governo. Vamos sair um pouco do PT, sabe? Juntando com os amigos e fomos batalhando contra o PT. Dava para perceber que ele era um cara assim... Eu não entendo muito isso, só que eu achava que ele era um cara que ia chegar lá, ia se cercar de boas pessoas para tentar fazer o Brasil sair da estagnação e alavancar. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu só escutava o que ele falava. Você entra nas redes sociais, Jair Messias Bolsonaro, você só vê coisa linda, maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele não é um bom comandante. A capacidade dele de criar uma antipatia, eu acho que cresceu em 100%. Tinha coisas que eu olhava e falava, cara, ele é presidente mesmo ou ele é só um... Porque ele não estava tendo uma postura de presidente. O que ele fez por nós até agora? Eu não vi nada. Ele veio com umas ideias muito família, muito tradicional, conservador. Só que eu não sabia que era a família dele. Um exemplo claro foi dia 26. PF na casa do governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro comemorando. Parabéns, PF. Dia 27. PF na casa dos bolsonaristas. Acabou, porra. Como é que é? 2 pesos e 2 medidas? Talvez seja essa a minha maior decepção. Arrumou uma briga com o Moro, tirou o cara de lá, não deixou o cara fazer o trabalho, tudo para proteger o filho e as cagadas que com certeza aquele cara fez. Não, a pessoa que roubou um pote de manteiga porque não tinha o que comer, esse sim tem que ser morto dentro da cadeia ou tem que ser apedrejado, e uma pessoa que é rica, porque eles não são pobres. Ah, não, tudo bem, meu filho, eu vou acobertar? Logo em seguida, que o Moro denunciou ele, começou o apoio do Centrão. E você vê os caras que apoiam ele, tipo, Roberto Jefferson. Caralho, velho. Porra, tu tá se abraçando com os caras que você dizia que era o demônio, entendeu? A palavra dela é aquela e pronto. Parece aquela criança mimada que faz a birra e não quer admitir quando tá errado. Ele quis ir contra o quê? A OMS apregoa, cientistas, médicos, pessoas que são especializadas. E aí ele vai contra o que ele propôs pro ministério dele, colocar pessoas especializadas. Porra, veio o Mandetta e falou, ó, não, deixa todo mundo em casa. Ele não gostou da ideia, tirou o cara. Me trouxe o Taishi. O Taishi, porra, veio, vamos ver, mas é técnico. Quem é técnico sabe que tem que deixar a galera em casa. Você retratou a Covid como uma gripezinha, né? Desculpa. Covid quase matou a minha mãe. E eu tenho um irmão que é síndrome de Down. Também contraiu o Covid. Então não é assim uma simples gripezinha. É uma família, sabe? As famílias perderam pessoas, sabe? E ele não teve compaixão. Isso pra mim não é humano, sabe? Não é o que eu pensava que ele era. Nós trabalhamos na linha de frente, eu trabalho de motorista de ambulância. Nós somos o único país do mundo que está usando hidroxicloroquina. Nenhum amigo meu médico quer receitar isso de maneira alguma, nem que venha um protocolo definitivo. Ele não vai conseguir nem salvar a economia, nem salvar as pessoas. Entende? Então não tá casando o discurso com a realidade, entendeu? Mas para mim já é. Para mim, acho que ele já não deveria nem estar mais lá. Eu acho que deveria haver um impeachment. Eu seria a favor. Se eu soubesse que Bolsonaro ia agir dessa forma, não só não votaria, como fazia campanha contra. Se você virasse para mim e falasse assim, hoje, tem as eleições hoje, Bolsonaro e o Fernando Haddad. Eu vou ser sincero, eu acho que talvez eu até não daria meu voto. Eu votaria em branco. Eu votaria em branco. Cancelava, anulava, justificava meu voto. Eu acreditei que ele iria mudar o Brasil. E agora eu não acredito mais. Eu pedi desculpa. Na página de vocês eu pedi desculpa, pedi perdão. E eu fui criticada. A crítica pelo erro a gente tem que aceitar. Hoje eu preferia ser chamado do gado arrependido do que aquele gado cego que ainda insiste em defender uma pessoa que não tem como defender. É difícil tentar falar algo para as pessoas de opinião contrária, porque as pessoas podem achar que você quer ser o dono da verdade, que você, eu falo no popular, você quer ser mais que qualquer um. As pessoas só enxergam o que elas querem ver. Eles estão de olhos fechados, eles estão cegos. Gente, a gente tem que acordar. Tá na hora da gente acordar, sabe? Tá na hora. É isso. É essa a posição dos Pedro Boss.
O grande desafio é superarmos em nós tudo o que há de Pedro Bó, que atrapalha, que aliena, que torna as pessoas individualistas, competitivas umas com as outras e até perversas na relação com a realidade, depois culpando os outros, culpando o mundo por seu Pedro Bocismos. Abraços críticos e fraternos.